E aqui na nossa sala de visitas já está conosco aqui o advogado e escritor Dr. José Carlos Freitas, João Carlos Freitas. E ele está me contando o seguinte: antes de tudo, eu sou sambista. Ah, por que isso? E ele vai falar, Dr. João vai falar o seguinte: ele que escreveu um livro intitulado Colorado, a primeira escola de samba de Curitiba. Esse é o assunto de hoje. Então tudo isso e muito mais no programa Toda a Tarde de hoje, que está só começando. Legal, gente, estamos de volta e agora eu vou conversar com o Dr. João Carlos Freitas, né? Ele que é curitibano. Boa tarde, doutor, seja bem-vindo. Curitibano, né? Sim. Nascido ali perto do Campo do Operário. Não, nascido na Vila Guaíra. Vila Guaíra. Perto do Paraná Clube. Onde foram meus primeiros contatos com o samba foram feitos ali na Vila Guaíra, no campo de um time de suburbana chamado Triunfo Esporte Clube. Porque no domingo, quando havia futebol de suburbana, então havia confronto entre os times de futebol e as torcidas traziam as suas charangue e tal. Embora lá não tivesse muita coisa, mas tinha uma que era da torcida do Café do Paraná. Café do Paraná. E o Café do Paraná, a maioria dos integrantes eram oriundos da rede ferroviária e da Escola de Samba Colorado. Negros, a maioria. Então eu aprendi a gostar do samba de Curitiba em 59, 60, Campo do Triunfo, no domingo, quando havia jogo com o Café do Paraná. Ali eu vi figuras notórias da escola, que eu fui saber depois, né? Como Moacir da Cuí, primeiro grande cuiqueiro de Curitiba, um dos primeiros, né? Pelé, tocador de surdo, dos melhores da Colorado também. Dico, Jurandir, era um tocador de frigideira, excelente. E ali os times se enfrentavam lá em campo e a gente gostava mais de samba do que do futebol, ficava na rodinha ali. Ia, na verdade, mais para ouvir o samba do que para assistir o futebol. Ah, sem dúvida nenhuma. E para aprender também, né? Você é um apaixonado pelo samba? Doente. Aí dizem, Curitiba tem samba? Tem. Teve e terá, eu acredito. A razão de eu ter escrito esse livro, é para... ela tem dois motivos básicos para eu ter escrito. Primeiro, eu prestar uma homenagem à Escola de Samba Colorado. Que é a sua escola de coração. Que é a minha escola. Eu fui em 63 pela primeira vez a Colorado para tentar desfilar na escola. Mas a qualidade e o nível era muito bom e quem não fosse realmente bom não saía na escola. Eu, como não era, não saí na escola. Mas conheci Maé, fui reprovado por ele no teste de pandeiro e disse a ele, bom, isso não impede de eu trabalhar pela escola, de eu falar da escola e de eu dar minha participação de algum modo, não sei como nem quando, né? Continuei indo aos desfiles da escola a vida toda e a homenagem à escola se concretizou. A outra razão para eu ter escrito foi para rebater a ideia muito reinante e há muito tempo em Curitiba de que aqui não há samba. Não há pela qualidade, não há pela quantidade, porque as escolas são minúsculas, não há pelo público e não há por uma razão de coisas, né? Eu tentei mostrar nesse livro que há samba e que sempre houve. Por exemplo, em 1848 é feito o primeiro grande baile de carnaval no Rio de Janeiro, no Hotel Itália. Os proprietários italianos, fascinados pelos bailes de Veneza na Itália, fazem um baile de carnaval naqueles moldes. 48. 57, é pouquinha distância do tempo, para Curitiba, que era uma província aqui, perto lá da sede do Rio de Janeiro. 57 tem o primeiro grande baile de carnaval em Curitiba, no Teatro Curitiba, com uma boa frequência. Então, veja, 1857 já tinha carnaval em Curitiba. 1863, começam a se formar os primeiros blocos em Curitiba, pequenos, não cantando ainda samba, porque aqui não era samba. As pessoas iam para a rua no carnaval e cantavam. Era polca, era até o shot também, né? Mas parecia um desfilezinho europeu. Talvez curso, né? A origem da colonização de Curitiba não tinha nada a ver com samba, né? E principalmente não tinha negro. Esse é um ponto que eu discuto no livro também. A ausência do negro no processo da formação do samba de Curitiba desde lá de trás.
O negro sempre foi excluído, sempre foi deixado de lado, e não é porque não existia. Se você compilar jornais da década de 30, aqui você vai ver fotografias na Rua 15, tem um monte de negro ali tentando passear, desfilar em carnaval e tal, mas é uma coisa muito ali separada. Era algo elitizado, esses primeiros carnavais? Os carnavais que vão da década de 20, 10, 20, o Corso aparece no Rio de Janeiro em 1907. Logo em 1912, 10 por aqui, já tem Curitiba também. As pessoas pegam cavalos de raça, um carro assim, ou uma caminhonete, um carrinho, sobem e se fantasiam e vão pela Comendador Araújo. Fantasiadas até. E vão desfilando pela Comendador Araújo, vão para o centro desfilar, a Rua 15 principalmente. Então é um carnaval elitista, feito por gente de classes sociais elevadas, onde o pobre e o preto principalmente não tem participação nenhuma. Ele pode, no máximo, assistir aquelas pessoas passarem, né? Mas não pode nem se atrever a ir atrás e pular, porque pode. Como é que entrou a escola de samba Colorado? Ela marcou a época? Marcou, por várias razões. A primeira delas, bom, que é uma coisa importante, é ser a primeira. A primeira escola de samba de Curitiba. Escola de Curitiba, é a primeira. A Colorado desceu lá do reduto da Vila Tassi, aqueles lados da Vila Capanema, onde é exatamente hoje uma fábrica de moinhos, acho que o Anaconda. Dali. Maé convidou, porque eles faziam muito samba lá desde 1940. Remonta quase ao final da década de 39, 40. Descendentes de negros. Os pais deles, os avós deles costumavam fazer uma espécie de carnaval, que era sair dali, ir até a igreja de São Benedito, lá dos Pretos do Rosário, para fazer a congada e para fazer a celebração do rei e da rainha. Já tinha samba, batuque nessa época. Em 40 eles já estão reunidos na Vila Tassi, na casa do Maé, e formando grupos de samba e tocando samba. Qual a diferença disso e do que se fazia fora dali em Curitiba? Ali era samba mesmo. Se olhasse no Rio de Janeiro, um grupo de negros reunidos fazendo samba, e olhasse ali, era a mesma coisa. Se você não passasse dali há uma marca territorial que o negro não pode passar e fazer a festa dele para lá. Se você passa dali para lá e vai para o centro, não é samba. É alguma coisa que chama de carnaval, chama de festa e tal. Mas é festa levada, como nós falamos aí, a polca, o shot e outro tipo de música, né? Não é samba. Ali em 40 começa o samba, lá tem batuque, tem pandeiro, tamborim, tem os grupos fazendo samba, compondo. Os grupos são, as pessoas que compõem são ótimos sambistas, e o Maé diz a eles, em 45, vamos dar uma olhadinha no carnaval do centro, a gente vai se divertir um pouquinho, vamos descer lá tocando também. A maioria não aprova. Por que não aprova? Porque é um estatuto vigente que o preto não pode sair dali da Vila Tassi e fazer bagunça. Não era permitido. Não era permitido. Então eles ficavam confinados ali naquele reduto fazendo samba. O que acontecia? Os brancos, a classe média, possuidora já de automóvel e tal, iam com seus automóveis no domingo para a Vila Tassi, ficavam lá perto dos vagões por ali, olhando meio de longe, com medo de se aproximar daquilo, né? Porque é uma tentação em todos os sentidos cair no samba, né? Então ficavam observando com uma inveja danada, mas não entravam. De contrapartida, os negros também não iam lá para o território deles invadir. Havia uma divisão territorial. Maé, ele ultrapassa e estabelece um novo paradigma em toda essa construção musical de samba que se começa. A partir dali começa a ter samba que se reconhece como samba. Ele leva em 45, 16 pessoas, um grupo pequeno, para a cidade. Descem lá, saem na Barão do Rio Branco, entram na Rua 15 e vêm para o centro. Quando eles começam ali a partir daquela última rua ali, como é que é? João Negrão ali? Barão do Rio Branco. Da Barão do Rio Branco para cá, começa a um enxame de gente atrás, juntou mais de 300 pessoas atrás, foram acompanhando a batucada. Eles passam em frente de uma confeitaria tradicional de Curitiba, param um pouquinho ali, enche de gente. O dono nunca tinha visto aquilo, né? Samba daquele jeito aqui, achou que era alguma atração do Rio de Janeiro. Foi lá, olhou, convidou-os a entrar. Também é a primeira vez que preto entra na Cometa, devia ser aquela outra, Chape não levou as Cometa. Entra no lugar daquele, um bando de negro, e para tocar ainda. E ele convida. Aí eles tocam, o povo fica muito feliz da vida
o dono da bebida, da comida de graça, eles fazem a maior festa. Maé, nesse dia, nesse momento, quebrou esse paradigma, quebrou esse limite territorial de que a escola não podia atravessar e foi a Curitiba e foi reconhecido. Tem samba em Curitiba, igual do Rio de Janeiro. Onde? Na Vila Tassi. 46 ele disse, bom, como a gente não foi agredido, porque o costume naquela época de sambista aqui no Rio de Janeiro já estava passando essa fase, mas aqui muito mais ainda, muito forte ainda, era ser preso. O sujeito está com um pandeiro, está pela rua, o delegado Palha, que aqui não tinha o Palha, desocupado. No Rio de Janeiro era chamado de violonista e o pandeirista que andava tocando por ali nas suas festinhas de samba era chamado de capadócio. Tem que prender esse capadócio porque é um vagabundo. O cara está com um pandeirinho na mão cantando, é um vagabundo, vai preso. Há uma história interessante, se me permite contar, a respeito do João da Baiana. João da Baiana é o primeiro grande pandeirista, o ícone do pandeiro do Brasil, compõe a trindade do samba com donga e pixinguinha. Mais de uma vez ele estava tocando com os amigos e de repente a polícia chegava e bota e leva. Então, estava triste com aquilo, né? Aí um dia ele pensou o seguinte, ele era muito amigo do senador Pinheiro Machado. O senador Pinheiro Machado o chamou para tocar na casa dele. Ele foi, tocou, fez a festinha com o grupo. Daí ele, na hora de sair, disse, há um problema, senador, não acho que não venho mais aqui, porque estou sendo preso seguidamente por aí, por causa do pandeiro que estou tocando. Ele disse, não, eu vou resolver isso. O que ele fez? Mandou fazer um pandeiro, escreveu de autoria dele, o nome dele, que o pandeirista era grande amigo dele, autografou e deu para ele. Aí ele ia para a rua, começava lá o burburinho, vinha em cima dele e dizia, olha, meu pandeiro, tá? Era senador Pinheiro Machado. Bom, ganhou um passaporte para poder transitar lá sem ser preso. Olha que bacana. Em Curitiba era mais ou menos assim. O cara estava por aí em alguma rodinha de samba, de repente a polícia baixava e levava preso. Maé conta, Maé é o grande personagem da história do samba de Curitiba, é o pai fundador do samba em Curitiba, o primeiro. E, em 46 ele leva a escola daí como escola para a avenida, desfila, é muito aplaudido. Aí a escola já tem mais ou menos 60 pessoas, até 80, tem uma comissãozinha de frente, tem um porta-bandeira, tem mestre-sala improvisado e tal. Aí começa a existência de verdade oficial da escola de samba, 46. A Colorado, professor, a Colorado é a mesma mocidade de hoje? Não. Porque a Colorado deu origem, a Colorado foi depois o Pinheiros, né? Certa confusão que as pessoas fazem em razão dos nomes Colorado com time de futebol. Não tem nada a ver. Não. Porque houve depois a junção, né? Em termos de futebol, Colorado com o Pinheiros, formaram uma outra entidade. Mas a escola é anterior. A escola vem lá da década de 40, quando eles fundaram o Colorado, não existia esse nome lá. O time que esse pessoal participava e jogava futebol, inclusive os irmãos Nelson, Isaldo, desembargador Afinho Pereira, né, que a gente lembra por esse nome, era jogador do Ferroviário. Então o Colorado, a escola de samba Colorado, antecede o próprio time do Colorado. Sim, porque o Colorado... Assim, o Colorado é um dissidente do Ferroviário, né? O Colorado acho que é o resultado de uma mistura que houve depois de Britânia, palestra, alguma coisa assim, né? Uma companhia muito de futebol. Mas não, lá atrás existia Colorado Escola de Samba. Por que esse nome, Colorado? Primeiro porque eles usavam muito roupa vermelha na época. Eles sabiam, de modo geral, gosta de roupa espalhafatosa e tal. E saíam sempre assim e a escola acabou ficando com esse nome, Colorado, né? E, além de ser chamada também a Escola Boca Negra, né? De alguma forma irônica até, porque Boca Negra também eram chamados os torcedores do Ferroviário. A razão era engraçada. A maioria muito preto, desdentado, com a gengiva muito vermelha. Então, os Boca Negras vão torcer para o clube, né? Então, toda essa mistura e essas cores e o Maé pesou muito, né? Na hora ele falou, vai ser Colorado. E nasceu a Escola de Samba Colorado. Seguindo na linha do Colorado, como é que ela continuou na história, sendo a primeira? A escola nasceu em 46, né? A escola teve uma tradição no Carnaval de Curitiba das mais ricas, né? Só não foi campeã em número de grandes vezes em razão da pobreza da escola. A escola era uma escola nascida lá na Vila Tassi, composta em 90 e tantos % de negros
pobres, operário, barbeiro, essas pequenas profissões que as pessoas do grupo exercitavam na vila. Muito pobre, a escola sempre desfilava em termos de fantasia, de riqueza, né, de vestimenta, pobre. Não tinha como fazer, não tinha dinheiro, não podia fazer. Até hoje não se faz, né? Não tem dinheiro para o carnaval, sempre. Mas a escola era a melhor, a primeira em bateria, escola nota 10. O Cartola ficou impressionado quando veio aqui em Curitiba julgar o samba enredo. Mas eu não sabia que existe isso aqui. É igual ou melhor que o Rio de Janeiro, essa bateria. Nota 10. Então a bateria tirou a vida inteira dos desfiles nota 10. Mas depois vinham os requisitos, alegoria, fantasia, harmonia, conjuntal, e a escola caía. Mas a escola teve grandes performances até a década de começo de 70, e ganhou o carnaval em 64, ganhou em 72, ganhou em 76. São poucos títulos para fundar em 46, né? Uma primeira escola. Mas ela ficou com muito maior dificuldade depois da década de 70, quando começou a imperar no Carnaval de Curitiba, o mesmo molde do Carnaval do Rio de Janeiro, que é o Carnaval rico e financiado, né? Todo mundo. Ela teve que dificuldade de capitanear? Dinheiro, porque a escola mais rica daqui na época era a Mocidade Azul. A Mocidade Azul é uma escola, isso é público, não faço nenhuma injúria em falar disso. A escola Mocidade Azul era mantida por bicheiro. Então a escola tinha muito dinheiro. A Mocidade Azul chegou a trazer 200, 300 percussionistas do Rio de Janeiro, das escolas, para sair aqui. Trouxe mestres de bateria, mestres de harmonia do Rio de Janeiro, porque era muito dinheiro. Então foi uma escola que na década de 70, você for ver os históricos lá, é a escola que mais ganhou carnaval. Bacana. Uma escola muito rica. Mas o Colorado manteve aquela tradição da bateria. Nós vamos continuar conversando mais um pouquinho aqui, professor, sobre carnaval, tem muita história. Sim. Você gosta de música popular brasileira? Eu gosto. O que você entende? Nós vamos fazer aqui, vamos fazer um parênteses no samba, eu vou pegar a sua opinião, depois nós vamos falar com os artistas que estão aqui, que vão cantar pra gente. O que você entende por música popular brasileira? No pé da letra, assim. Eu acho que música popular brasileira, primeiro, onde é que o nome aparece? Deve ter surgido... O famoso MPB, né? MPB. É um nome que surge a partir dos anos 60, principalmente dos grandes festivais de música popular brasileira. Lá o nome era esse, Festival de Música Popular Brasileira, né? Porque na década anterior o que predominava no Brasil era o boleirão, era o samba-canção, na década de 40, final de 59, 58, 59 de João Gilberto, é lançado um disco dele, tem-se aí uma espécie de ponto formal inicial da Bossa Nova. E depois continua. Então, música popular brasileira, hoje, de um modo geral, é toda a música que se produz. Cantou na nossa língua. Você cantou rock, é música popular brasileira. Você cantou uma música sertaneja, é popular brasileira também. Embora os puristas não gostem muito. Débora, esse negócio da nomenclatura é muito complicado, né? Como é que nós podemos entender? A tua música, você considera o quê? Música popular brasileira, claro? Mas aos modos de ser uma música cantada na língua brasileira ou daquele ainda MPB? Como é que você entende a tua música? Então, é a dificuldade de colocar nomenclatura, né? Quando eu falo para as pessoas, eu falo, é MPB mais pop. Então é um MPB mais pop, porque as pessoas ainda ouvem o termo MPB e remetem a Chico Buarque, a Caetano Veloso, Elis Regina, esse Novos Baianos, né? Esse tempo, assim. E tem uma linha que até o pessoal chama hoje de Nova MPB. Tem um grupo todo chamado de Nova MPB, que eu acho que seria mais ou menos o meu caso. Mas é uma mistura, assim, de estilo, porque o Brasil tem muita influência, a gente tem muita influência hoje de fora. Então, né, até o samba, a música que a gente vai tocar até fala sobre isso, da influência do jazz no samba. É isso, né, Jader? Você como músico, hoje é muito complicado hoje, né, Sim. que nós vivemos aí num mundo globalizado, né, e todo mundo recebe influência de todo mundo, é difícil você manter
um 100% natural, né? Exatamente. A gente acaba ficando sem aquela identidade, né? Fica meio vago até dizer MPB, o que é, né? Tipo, antigamente a gente só via bossa nova com Bossa MPB, nova. né? A gente tinha uma identidade forte. De repente, fomos sofrendo influências do rock. Hoje a gente toca um rock, coloca uma letra em português, é MPB, é música brasileira, né? Professor João, o Brasil tem uma identidade musical? Tem. Você acha que tem? Eu acho que tem. O que seria a nossa identidade musical? Mesmo sofrendo essa influência globalizada, o que mas dá eu para... acho que Se ainda- botasse uma bateia assim, ó, sobraria o que no fundo da nossa Eu música? daria um exemplo assim muito simples. Onde você for, em qualquer lugar do mundo, um brasileiro, e começar a falar em música, alguém fala samba. Samba. Isso é do samba. Tom Jobim não entraria nessa escala? A bossa nova, bom, é um conceito muito pessoal, não acadêmico, porque eu Claro. não sou acadêmico. A bossa nova, para mim, é samba. Entra nessa, então. Entra nessa. É samba. É samba. É samba. É o samba. Né? Ele Eu até acho está falando lá, triste samba meu, né? É. Eu não sei se não é do Carlos Lira essa letra. É, do Carlos Lira, isso. Tá se Então, queixando eu do vou samba dele. concordar contigo. Eu acho que a nossa sonoridade brasileira é o Identidade. samba. Sim. Por mais que a música sertaneja está tão entranhada, né? Hoje no Brasil, que a gente quase diz, o Brasil é um país sertanejo. O que vocês acham? Não, Hã? não acho não. Jade, Acho que não também. professor, o Brasil é um país sertanejo, musicalmente falando? Eu não diria que é um país essencialmente sertanejo, mas que é um país que tem uma boa parte dele que consome essa música, que vive esse tipo de música. Isso a gente não pode negar. Mas ele não conseguiu quebrar essa barreira de tal maneira Não, que acho lá que se fora... afirmar como a aquilo música que dá uma do Brasil. conformação à nossa identidade, eu acho que não. Não. Não, eu acho que não. É o samba ainda. Mas a Suas gente não vários pode, estilos. como diz, não pode esquecer a rua, né? Claro. A rua, embora a gente não queira, consome. Essa é a verdade, né? Tá certo. Você é apaixonado pelo seu Colorado, pela sua escola de samba. Você chegou a desfilar no Colorado? Não, não. Eu sofri um... Nunca deixaram? Não deixaram. Porque a escola era assim, ou você era um bamba, e aí até independia de ser negro, né? A maioria era negro. 90% da escola era. Samba no pé. Mas samba no pé, era outra característica. As duas do Colorado era a instrumentação, bateria e samba no pé. Ninguém Você batia. tocava com instrumento musical? Eu tocava um pandeirinho, mais ou menos, um tamborim. E depois disso eu fiquei assim, um pouco frustrado de não passar no teste ao samba, lá na Colorado, e falei ao Maé, mas vou aprender a tocar cuíca, porque era o que ele tocava lá Você queria desde... entrar na bateria. Eu queria entrar na bateria. Eu queria ser Legal. um integrante da bateria. Que bacana. Aí eu falei a ele, não passei, porque a razão era normal, eu não tinha condições de... Mas falei, vou aprender cuíca para te desafiar em algum tempo, né? Depois tive o prazer de tocar 20 e poucos anos do lado dele, cuíca. O Maé reviveceu, vamos dizer assim, com a edição desse livro que foi em 2010, embora o Aqui nós trabalho temos original... inclusive aqui uma foto, é a foto aqui, ó. dele, né? Aqui, ó. Eu fiz esse trabalho para uma pós-graduação de música popular brasileira, originariamente, né? Então, em 2003, eu comecei a trazer o Maé para escrever e trazer o Maé para a cena. E fico feliz, porque esses últimos anos ele passou sendo Ele chamado, foi o grande precursor do carnaval curitibano? de um certo modo... Ou um também. divisor d'águas? Não, ele contribuiu pelo seguinte, até a década de 30, como eu lhe falei, o carnaval em Curitiba era... Um pouquinho antes era aquelas danças de polca, de shot. E nos clubes, que havia uma grande ida do povo aos clubes, o curitibano sempre preferiu clube à rua, né? Então, as músicas de carnaval eram aquelas músicas do Rio de Janeiro. Mas quando o Maé começou a tocar no carnaval pela primeira vez no Curitiba Futebol Clube, que era um time que não entrava negro, e daí um dia eles convidaram o Maé e o grupo de samba dele para tocar lá. Abriu as portas e o carnaval aí também teve outra feição, né? Como é que você vê hoje, professor João, o carnaval em Curitiba? Olha, eu vejo com um pouco de tristeza por perceber que ainda hoje
as pessoas que fazem samba em Curitiba, as escolas de samba, sambista de um modo geral, o povo, não recebe a atenção devida de órgãos públicos, mesmo da iniciativa privada. Você vê muito pouca disposição de investimento no carnaval. Se você corre uma listinha aí para angariar algum fundo para dá 3 tipos de coisa lá, e um deles é carnaval, diz, não é para isso não, é samba. Ainda a mentalidade daqui, em algum ponto, é aquela da década de 30 no Rio de Janeiro. O sambista é vagabundo, vai beber cachaça e tocar. Então não dá para colaborar, né? Semana passada, foi semana passada? Sexta passada, né? Nós recebemos aqui 2 escolas de samba. E aqui fizemos um bate-papo aí sobre o carnaval curitibano, sobre não o carnaval, mas o povo que faz o carnaval, a chamada comunidade. Eles falaram das suas alegrias, das suas tristezas, das suas mazelas, né? E mesmo assim estão formando geração. Nós tivemos aqui uma avó, um filho e já a netinha, a família toda dentro do carnaval. E eles falaram que estão firmes fazendo o carnaval, a comunidade, mas a dificuldade ainda de fazer um carnaval em Curitiba está no desserviço. Um puxa de um lado e outro puxa. Fez durante muito tempo propaganda em Curitiba, turista venha para cá. Aqui você vai poder curtir à vontade, sem barulho das ruas, porque aqui é a capital ecológica e aqui não tem carnaval. Europeia. Europeia. Só para terminar aquele raciocínio, um dos motivos, uma visão que eu tenho de tristeza por isso, mas a outra é de alegria e esperança pelo motivo que você fala agora. Os sambistas em Curitiba, as escolas de samba, apesar da dificuldade, lutando contra toda a tormenta, contra poder público, contra tudo em Curitiba, ainda com muita garra e muito sangue vai lá e faz um carnaval de ótima qualidade. O curitibano vai à rua assistir o carnaval, professor? Vai. A prova disso é que mataram o carnaval quando transferiram vários lugares, mas foi parar numa quadra lá perto do centro cívico, né? Isso. Interessante a simbologia, né? Você pega o carnaval lá no comecinho, detido pela polícia, o juiz condenando e outros aqui. Você pega o carnaval aqui em Curitiba, parece que se anunciava o fim de um ciclo até, e não teríamos mais carnaval. E bota lá, sobre a vista do Palácio do Governo, a autoridade, a lei, sobre a outra autoridade de cá e a autoridade do Judiciário. É simbólico isso, né? Botar você espremidinho, coitadinho, ali no meio de tudo aquilo, sambista ali. É uma expressão popular sobre os olhos da lei. Mas então... E 1,5 quadra no máximo de espaço para desfilar. Quando a escola está evoluindo e começa a ficar bom, acaba o desfile. Dispersão nenhuma e a concentração zero. Acabou. E para concentração com a curva, diga-se de passagem. Curva. Então, aí eu achei que o carnaval ia morrer. Mas felizmente houve recente uma mudança. Teve uma época que ela foi para o João Negrão, as escuras lá, né? Sim, também, jogado lá na escura. Mas quando voltou agora para Marechal, o carnaval... os carnavalescos gostaram muito da volta para Marechal. Gostaram, né? Quem gostou? Os carnavalescos gostaram. Sambistas, carnavalescos, né? O povo. E quando você põe o lado lá do Palácio do Governo, o cara que o ônibusinho dele fica aqui em cima, aqui embaixo na rodoviária, poxa, tem que sair de lá a pé com filho, com cliente de madrugada e ir lá para longe para pegar o... Ali, aqui pelo menos... Doutor João, Curitiba caberia uma rua de eventos? Caberia. Caberia. Eu acho que já está mais do passado o tempo que deveria ter sido criada uma rua de evento em Curitiba. Porque não é só o carnaval, a gente tem manifestação cultural de toda ordem em Curitiba, né? Você tem o samba, tem o choro, tem esse carnaval que faz lá no... Carnaval do Horror, alguma coisa assim. Isso, tem lá o Zumbi Walk. Você tem hoje o grupo do Saci Garibaldi já está entrando no carnaval. Que, aliás, também ele cresceu de forma bonita. Sim. Ali em torno do Lago da Ordem. E o poder público já... rodou as arestas. Houve aquela violência naquele ano lá. Em detrimento, dizendo que ali vai estragar o patrimônio público. Até eu comentei semana passada, se fosse assim, Recife, Olinda, Ouro Preto, que tem esse tipo de carnaval... Está lá preservado. Está lá. Agora, enquanto Curitiba tiver vergonha dessas histórias aí, enquanto Curitiba tiver vergonha do negro, porque a história que vem lá desde aquela época, em Curitiba não tem negro.
Não, mas tem negro. Teve desde o século XIX. Curitiba chegou a ter 25%, Paranaguá tinha, e Curitiba tem hoje, segundo o censo recente, 25, 6% da população é de negros. É um contingente razoável. Enquanto Curitiba tiver vergonha dessa sua identidade negra, que pulsa aí nas ruas, e basta você sair para o sítio cercado, você vê como tem negro e tem ação de música, de samba por aí. Enquanto a gente tiver essa vergonha e não assumir essa cara nossa brasileira, mestiça mesmo, e tentar querer mostrar que Curitiba é uma capital europeia, nós não vamos muito longe com as culturas populares, né? Doutor João Carlos Freitas, advogado, mas primeira coisa, ele é sambista. É o que eu sinto pelo menos no coração, é isso. Escritor desse livro aqui, Colorado, a primeira escola de samba de Curitiba. Um verdadeiro divisor d'águas. Pena que você não deu continuidade desse livro, né, professor? O livro, esse, infelizmente está esgotado, né? Não tenho mais... Não seguiu com a edição dele? Não teve a segunda edição? Não teve. Eu penso agora esse ano que vem correr atrás de uma segunda edição. Olha, você falou das marchinhas, ou melhor, dos bailes de carnaval nos clubes. Aqui tem uma foto bem... Essa aqui você vê ali uma mulher recebendo um preso, né? Alguma coisa daqui no preso bem. E eu ainda tenho vontade de, quem sabe, voltar a pesquisar de novo. Estou parado agora com pesquisa, para escrever mais alguma coisa sobre o Carnaval de Curitiba. Bacana. Porque meu livro não tem grande qualidade, mas tem um grande mérito de ser único. De alguma coisa. E rico em história. Que provoque os mais sábios para escreverem coisa melhor, e muitos livros sobre isso, né? Doutor João, muito obrigado, viu? Eu que agradeço Foi um prazer a oportunidade. Ouvir um pouco das suas histórias. Muito obrigado, fiquei muito feliz de estar aqui. Vamos ouvir música? Ou MPB? Vamos. Vamos lá, então. Sou capaz de dizer ao mundo que te amo. Só você e mais ninguém faz meu coração bater assim. Pois você me quer bem e acredita no amor. Pode me fazer mais do que sou. Meu amor, sou capaz de dizer ao mundo que te amo. Só você e mais ninguém faz meu coração bater assim. Pois você me quer bem e acredita no amor. Pode me fazer mais do que sou. Diga como te agradar, te fazer sentir melhor. Poderia eu te surpreender? Como posso te fazer sentir como eu me sinto assim, te amando até o fim? Diga como te